Olá pessoal, continuaremos com o nosso estudo de cálculo diferencial, continuando com o exercício da seção 1.2 do livro do Guidorismo, e temos o estudo do sinal da expressão do item L, x que multiplica x menos 1, 2x mais 3. Então novamente faremos o jogo de sinal dessa expressão e faremos por partes. Pegamos a expressão x menos 1, ela será maior do que 0 quando x for maior do que 1, né? Passando 1 para o segundo membro positivo, x maior do que 1. Então essa expressão x menos 1 será 0 quando x for exatamente 1. E essa mesma expressão ela será menor do que 0 quando x for menor do que 1. Né? Aí agora para a expressão 2x mais 3. A expressão 2x mais 3 será maior do que 0 quando x for... vamos isolar o x, né? 2x será maior do que menos 3, né? Você pega o 3 e passa com o sinal trocado. E você, para isolar o x, você passa o 2 dividindo, então x é maior do que menos 3 sobre 2. Então a expressão 2x mais 3 será igual a 0. De forma intuitiva, fazendo a mesma conta, teremos x igual a menos 3 sobre 2. E a expressão 2x mais 3 será menor do que 0. Intuitivamente, temos que x tem que ser menor do que menos 3 sobre 2. Vamos representar cada uma delas na reta. Vamos lá. A primeira expressão é a de x. Aí a segunda é de x menos 1. E a terceira é de 2x mais 3. Vamos colocar os pontos. Os pontos referentes a x é somente o ponto 0. Vou colocar o 0 aqui. Os pontos referentes a x menos 1 é o ponto 1. Então colocamos o 0 e consideraremos que o 1 seja mais ou menos aqui. Né? Então aqui seria o 2. E da expressão 2x mais 3, o ponto referente é o menos 3 sobre 2. Então considerando aqui o 0. Aqui será o menos 1, menos 2. E o ponto menos 3 sobre 2, se você fizer a divisão, dá 1,5, ou seja, menos 1,5. E é entre menos 2 e menos 1. Menos 3 sobre 2. Né? Menos 3 sobre 2. Porque se você reparar, aqui é menos 1 meio, menos 1 sobre 2. Aí você anda mais uma quantidade que andou desde o 0, você vai ter menos 2 sobre 2. E anda mais outra quantidade, vai ter menos 3 sobre 2. Né? E depois menos 4 sobre 2, aí depois menos 5 sobre 2. Sempre pulando de meio em meio para a esquerda, né? Lembrando negativo. Lembrando de ser negativo. Ok? Então temos aqui para fazer o estudo sinal. O do x, a expressão x, ela será positiva quando? Quando o x for positivo. Então, será positiva à direita do 0. A expressão x será 0 quando o x for 0. E a expressão x será negativa quando o x for negativo. Então, no x não tem muito o que fazer. X menos 1, a expressão x menos 1 será positiva, aqui a conta, quando x for maior do que 1. Então, a expressão será positiva quando x for maior do que 1. Então, nos pontos à direita do 1, será positiva. A expressão x será 0 quando x for exatamente 1. Então, aqui a expressão x menos 1 é 0. E a expressão x menos 1 será negativa quando x for menor do que 1. Negativa à esquerda. A expressão 2x mais 3 será positiva quando x for maior do que menos 3 sobre 2. Então, maior do que menos 3 sobre 2, a expressão ela é positiva. A expressão 2x mais 3 será igual a 0 quando x for igual a menos 3 sobre 2. Então, aqui ela será 0. E a expressão será negativa quando x for menor do que menos 3 sobre 2. Então, é negativo aqui. Faremos agora o jogo do sinal.
Faremos o jogo de sinal para o produto x, que multiplica x menos 1, que multiplica 2x mais 3. Colocaremos ponto abaixo aqui, 0, o ponto 1 e o ponto 2. Aí à esquerda, menos 1, menos 2, e entre menos 1 e menos 2 temos menos 3 sobre 2. Então analisaremos nos intervalos entre os pontos de referência. À esquerda do ponto de referência menos 3 sobre 2, o primeiro é negativo e o segundo é negativo. Então negativo com negativo dá positivo. Só que o terceiro é negativo. Aí positivo com negativo dá negativo. É aquela história de negativo 3 vezes, né? Se for negativo uma quantidade ímpar, será negativo. Se for negativo uma quantidade par, será positivo. Então eu tenho negativo aqui 3 vezes, será negativo à esquerda de menos 3 sobre 2. Exatamente no ponto menos 3 sobre 2 é negativo de cima, negativo do meio e o último de baixo é 0. Então 0 multiplicado negativo com negativo dá 0. Agora entre o ponto 0, entre o ponto menos 3 sobre 2 e 0, a primeira parte é negativa, a segunda é negativa, negativo com negativo dá positivo, aí positivo com positivo dá positivo. Vai ser menos com menos, mais e com mais, mais. Então menos 3, entre menos 3 sobre 2 e 0 será positivo. Exatamente no ponto 0, a expressão de cima é 0. A segunda expressão é negativa e a terceira é positiva. Então dá 0 vezes negativo, que dá 0. Entre 0 e 1, eu tenho que a primeira expressão ela é positiva, a segunda é negativa e a terceira é positiva. Então, mais com menos, menos, e menos com mais, menos. Então, eu tenho duas expressões positivas e uma negativa. Então, é negativo entre 0 e 1. E à direita do 1, eu tenho todos positivos. Então, o resultado será positivo. E exatamente no ponto 1, eu tenho que a expressão de cima é positiva, a do meio é 0 e a de baixo é positiva. Então, positivo vezes 0 vezes positivo dá 0. Então, essa é a expressão do sinal para essa expressão aqui, ó. Essa é a representação do sinal. Logo, para essa representação, eu vou ter que x, x menos 1, 2x mais 3 será maior do que 0. Qual é o intervalo que ele é maior do que 0? Esse intervalo e esse. Então, vai ser a direita de menos 3 sobre 2. X é maior do que menos 3 sobre 2, já que está à direita. E a esquerda do 0. Esquerda do 0, menor do que 0. E também x à direita do 1. Então, x à direita do 1 significa x maior do que 1. Essa expressão ela será 0 quando... Vou colocar aqui embaixo. A expressão ela será 0 quando x tiver esse ponto, esse ou esse. Então, quando x for igual a menos 3 sobre 2, x for igual a 0 ou x igual a 1. Uma dessas três situações, 0 é a expressão. E a expressão ela será negativa quando x for menor do que menos 3 sobre 2. Aqui, ó, menor do que menos 3 sobre 2. Ou quando tiver entre 0 e 1. Então, ou x à direita do 0, né? X à direita do 0 e à esquerda do 1. Ok? Então, esse é o estudo do sinal para essa expressão. Faremos agora o item N, que é o produto de x menos 1, 1 mais x e 2 menos 3x. Faremos os três casos e no final faremos o jogo sinal.
Então vamos lá. Ó. X menos 1 será maior do que 0. Você passa o 1 somando. X maior do que 1. Então x menos 1 será 0 quando x for igual a 1. X menos 1 será menor do que 0 quando x for menor do que 1. Então, para o segundo fator, eu vou ter que 1 mais x é maior do que 0 quando eu vou passar esse 1 para o segundo membro. Então, eu vou ter x maior do que 1 está positivo, ele foi negativo. X maior do que menos 1. Então, 1 mais x será 0 quando x for igual a menos 1. E 1 mais x será menor do que 0 quando x for menor do que menos 1. Aí agora para a última expressão, 2 menos 3x será maior do que 0. Aí a gente passa o 3x para o segundo membro, 2 maior do que 3x. Aí a gente passa o 3 dividindo, 2 sobre 3 maior do que x. E a gente troca os membros e a desigualdade. Então x é menor do que 2 sobre 3. 2 sobre 3. Intuitivamente a gente vai ter que 2 menos 3x, fazendo o mesmo processo, só que agora com sinal de igual, teremos que x tem que ser igual a 2 sobre 3. E 2 menos 3x será menor do que 0 quando x for maior do que 2 sobre 3. Faremos aqui o estudo para os três casos. O primeiro caso, o ponto de referência é o 1, o segundo é o menos 1 e o terceiro é o 2 sobre 3. Então destacaremos esses pontos. Supondo aqui seja o 0, então aqui seria o 1 e aqui o 2. Aí para o segundo caso, teremos aqui o 0, aqui seria o menos 1 e aqui o 1. E para o terceiro caso, aqui sendo 0, então nós temos aqui sendo 1 e o ponto de referência é 2 sobre 3, então o ponto será aqui sendo 2, o ponto será exatamente 2 sobre 3, que é mais ou menos aqui, ó, 2 sobre 3, né, que é 0,6, ok? Então, vamos lá. Fazer o estudo sinal. X menos 1 será positivo quando x for maior do que 1. Vamos lá, né? Positivo à direita do 1. X menos 1 será 0 quando x for exatamente o 1. E x menos 1 será negativo quando x for menor do que 1. Então é negativo aqui à esquerda. Então, agora para 1 mais x será positivo quando x for maior do que menos 1. Maior do que menos 1. A expressão 1 mais x será 0 quando x for igual a menos 1. E será negativo quando x for menor do que menos 1. A expressão 2 menos 3x será positivo quando x for menor do que 2 sobre 3. Menor. Então, a esquerda de 2 sobre 3 é que vai ficar positivo. A expressão ela será 0 quando x for exatamente 2 sobre 3. E a expressão ela será negativa quando x for maior do que 2 sobre 3. Então, é negativo aqui. Como trata-se de uma multiplicação, faremos o jogo de sinal. Para o jogo de sinal, colocaremos os pontos referentes. Temos aqui o 0, o 1 e o 2. Teremos aqui o ponto menos 1. Okay? E os pontos 2 sobre 3. Okay? Então faremos agora o jogo de sinal. À esquerda do menos 1, que é um ponto referente, nós temos que o primeiro é negativo, o segundo é negativo e o terceiro é positivo.
Então, menos com menos mais, e com mais dá mais. Então, é positivo à direita do menos 1. Entre menos 1 e 1, nós temos que o primeiro é negativo, o segundo é positivo e o terceiro é positivo. Então, menos com mais, menos, com mais, menos. Tem o menos uma vez e mais duas vezes. Então, vai ser menos até entre menos 1 e 2 sobre 3. Exatamente no ponto 2 sobre 3, é no ponto 2 sobre 3 agora. Exatamente no ponto 2 sobre 3, eu tenho que a parte de cima é negativa, a do meio é positiva e a terceira expressão ela é 0. Então vai ser 0 vezes positivo vezes negativo, que dá 0. Agora nós temos uma tirinha aqui para analisar, que é entre 2 sobre 3 e 1. Entre 2 sobre 3 e 1, a primeira expressão é negativa, a segunda é positiva e a terceira é negativa. Né? Expressão entre 3 sobre 2 e 1. Entre 2 sobre 3. 3 sobre 2 não, 2 sobre 3 e 1. Então, vou ter negativo com positivo dá negativo, aí com negativo dá positivo. Então, será positivo nesse pequeno intervalo aqui, ó. Aí agora, à direita do 1, né? 1 é um ponto de referência, a segunda expressão. Então, à direita do 1, eu vou ter positivo, positivo e o último negativo. Positivo com positivo dá positivo, com negativo dá negativo. Então, será negativo à direita do 1. Então, esse é o estudo do sinal dessa expressão. E vai ficar assim, ó. A expressão x menos 1, 1 mais x, 2 menos 3x é igual não. Ela será maior do que zero aonde? Será maior do que zero à esquerda do menos 1, entre 2 sobre 3 e 1, né? À esquerda do menos 1 e entre 2 sobre 3 e 1. Então, quando o x for menor do que menos 1 ou 2 sobre 3 esteja entre 2 sobre 3 e 1. Ela será exatamente zero em quais pontos? Somente no ponto 2 sobre 3. Opa! Deixa eu subir aqui. Faltou os pontos menos 1 e 2, né? Aqui, no ponto 2. No ponto 1 ela é 0. Vai ser 0 exatamente aqui, ó. Faltou esse. Calma. Faltou esse. Esse aqui é 0, né? Porque a expressão de cima é 0. A segunda é positiva e a terceira é negativa. Então, quando fizer o estudo, será 0. E no ponto menos 1, essa expressão aqui é negativa, a segunda é 0 e a terceira aqui. A terceira será positiva, né? Então, o resultado será 0. Então, faltou esse 2 0 aqui. Ok? Então, vamos descer. Pronto. Então, ela será 0 em 3 pontos, né? x igual a menos 1, x igual a 2 sobre 3 ou x igual a 1. Que se você parar para pensar, é exatamente as raízes desse polinômio aqui, né? Exatamente nas raízes onde a expressão zero, né? Faz um sentido. Isso aqui é um polinômio. E as raízes desse polinômio é menos 1 aqui, ó. Menos 1, 0 aqui. Aí 1, 0 aqui. E 2 sobre 3 que 0 aqui, né? Ok? Então, será menor do que 0, exatamente aonde? Entre menos 1 e 2 sobre 3. Menos 1 e 2 sobre 3.
e à direita de 1. Maior que 1. Se for um ponto adversário, nada não. Ok? Então, essa foi a questão. Na outra aula a gente continua com os exercícios. Até lá.